Você também está com dificuldade para compreender a Bíblia? Entender textos? Eu vou te explicar como eu consegui melhorar minha compreensão bíblica com algumas estratégias simples que vão mudar totalmente a forma como você lê a Bíblia. Fica comigo, porque está começando mais um Papo de Porta de Igreja. Ficou comigo? Então tá na hora de você deixar o seu like. Deixa o seu like, deixando o seu like, esse conteúdo vai chegar a pessoas que também estão enfrentando essa mesma dificuldade e precisam urgentemente aumentar a sua compreensão bíblica de textos que são simples e nós não conseguimos compreender. Então deixa o seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Quando eu tava pensando, vamos começar. Eu tava pensando sobre essa pauta e eu tava pensando como é que eu saí de um nível, de zero nível de compreensão bíblica a quando eu estava no culto. Por exemplo, eu ouvi o pastor pregando, ouvi a mensagem sendo ministrada. Muitas das vezes, alguns pregadores, eles tentam nos dar o máximo de contexto possível, mas a gente não consegue acompanhar. Por quê? Porque na maior parte das vezes, nós só lemos e só ouvimos a história bíblica ou em um filme ou numa reunião congregacional. São exatamente esses momentos que nós paramos para ouvir e entender a história. Mas aí a gente fica perdendo muita coisa e não consegue compreender o texto bíblico, não consegue compreender muitas das vezes o que Deus está tentando falar com a gente ou um ensinamento bíblico sobre aquele determinado tema, porque a gente não tem um nível de compreensão satisfatório ou mínimo para compreender aquele texto. Eu comecei a pensar e tentar lembrar de como eu consegui evoluir de um nível que ficava, vamos falar a verdade, ficava panguando na pregação. O pastor falava, você não entendeu, e tal, você não está compreendendo, e tal, você não deu glória a Deus. Algumas vezes pode ser, tá, vamos lá. Pode ser você tá aí do outro lado. Não, Jonathan, o cara só quer fazer movimento. Beleza, pode até ser. Mas algumas das vezes eu não conseguia compreender o que ele estava tentando falar. E algumas vezes eu não entendia o ensinamento bíblico, porque eu ouvia a pregação, ouvia o ensinamento bíblico e não conseguia chegar. E aí qual que é a receitinha básica? Talvez seja esse o momento que você tá aí. Qual que foi falado para você? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. A gente já falou isso também aqui em outros episódios e te deu estratégia de como você pode ler a Bíblia toda. Mas para aumentar o nível de compreensão bíblica, para que você consiga aprender e absorver os ensinamentos bíblicos quando você estiver em uma exposição bíblica, quando você estiver numa pregação e você conseguir compreender de forma mais clara, tá? O que está sendo ensinado, você fazer uma leitura toda da Bíblia, você fazer uma leitura total da Bíblia não vai ser o suficiente para você conseguir compreender o texto. Isso, na maior parte das vezes, não está combinado com o seu pastor. Então, o seu pastor ele vai pregar aquilo que Deus colocar no coração dele, ou que ele sentir necessidade, que precisa ser ensinado na igreja, no culto de domingo, correto? Muitas das vezes você está no meio do seu texto, você está lendo em Gênesis, ou você está um pouquinho mais avançado, você está terminando Deuteronômio. Só que aí, o seu pastor está lendo, as cartas de Paulo, está lendo Efésios, entendeu? 1ª, 2ª Coríntios e tal. E algumas das vezes parece um texto jogado, só uma informação jogada que não tem conexão com nada. Muitas das vezes eu ficava frustrado. Porque eu ouvia a pregação, li o texto na hora e algumas das vezes eu não pegava aquilo que o cara estava tentando ensinar. Aquilo que o pastor, o pregador, etc., tentando ensinar. Eu não conseguia pegar, eu não conseguia acompanhar a linha de raciocínio. Então eu ficava panguando. Então muitas das vezes eu respondia, a maioria falava, mas eu não conseguia compreender e chegar aonde o texto estava tentando me levar, aonde aquela exposição bíblica, aonde aquele ensinamento estava tentando me levar. E aí muitas das vezes eu passava horas tentando ler a Bíblia, então lia de Gênesis, Apocalipse, quando conseguia, porque você fica frustrado, porque você está lendo e parece só uma grande perca de tempo, porque você está lendo e isso não faz conexão. Demora para você, nesse ritmo, nessa estratégia, vai demorar para as conexões na sua mente ou as conexões do texto começarem a aparecer de forma natural. Por quê? Porque você ainda está no começo, você está engateando, assim, você está no começo. Então você está lendo os textos agora, você está entendendo os textos e demora muitas das vezes, porque a gente precisa ler muito para conseguir fazer as conexões quando o cara está pregando, faz sentido para ele. Quando o cara está fazendo a exposição bíblica, porque ele já tem um nível de experiência maior que a gente. Mas quando a gente está começando, esse fato dessa estratégia de ler muita Bíblia, no sentido de ler do começo da Bíblia ao final, ou aquela estratégia que você pode ler os livros bíblicos de forma cronológica, ou tentar fazer uma leitura bíblica também de forma cronológica, ou aquela estratégia também que é ler o Novo e o Antigo Testamento junto, um pouquinho do Novo, um pouquinho do Antigo, para tentar ser uma coisa mais fluida, também não vai funcionar muito, porque a rotina da sua congregação
pregação, a rotina da sua igreja não vai parar. Então o pastor, ele vai falar hoje sobre fé, amanhã ele vai falar sobre perdão, depois de amanhã ele vai falar sobre persistência, e alguma das vezes, não é a maior parte das vezes, mas alguma das vezes vai casar. E aí você fala, pô, fez sentido o que ele falou, porque eu estava lendo sobre isso. Mas, na maior parte das vezes, parece um esforço, muito esforço jogado fora. E eu tô aqui para resolver esse problema junto com você. Eu vou te explicar o que mudou para mim e que eu tenho certeza que vai mudar para você se você aplicar essa estratégia, tá? Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir começar a compreender a exposição bíblica de forma diferente. E aí sair de lá, não como uma meta batida. O que eu tô tentando dizer? Meta batida. Fui pro culto. Entendeu? Eu fui lá, fiz o meu compromisso. Aqui com a minha responsabilidade de estar no culto. Perfeito. Beleza, não só isso. Você vai entrar no culto, vai ouvir a exposição bíblica e vai conseguir tirar dela ensinamentos. Vai conseguir tirar dela princípio que talvez você precise ouvir naquele dia e aquilo ali vai mudar a sua vida, tá? Então vamos começar pelo começo. Primeira coisa que você tem que entender, o primeiro tópico dessa conversa você não é o seu pastor. Eu vou repetir. Você não é o seu pastor, a sua pastora, aquele que ministra a palavra de Deus. Você não é o pregador. Então você não tem a responsabilidade de ser como ele. O que eu quero dizer com esse tópico? Vamos lá, vamos começar. Eu quero dizer nesse tópico que você não é o seu pastor, no sentido de que o seu pastor, ele tem anos. Vamos colocar assim, vamos colocar o pastor mais tranquilão. Ele pelo menos tem um curso de teologia básico. Pelo menos ele tem um curso de teologia básico, beleza? Então ele tem um curso de teologia básico, ele já tem um bom conhecimento bíblico. Além da teologia, então ele tem anos lendo a Bíblia. Então ele tem anos, pelo menos ele já deve ter fechado a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Né? Pelo menos uma vez ao ano ele já deve ter lido a Bíblia inteira, correto? Só que isso é o que Deus esperaria de nós. Mas nós, quando nós estamos começando nessa jornada, nessa progressão da fé, como que nós estamos? Nós não temos tantas conexões bíblicas, a gente sabe de histórias, mas sabe de histórias por terceiros, então a gente sempre fica naquele disse-me disse, e aí a gente quer se comparar ao nosso pastor. Como assim, Jonathan, a gente quer se comparar ao nosso pastor? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se o seu pastor ele lê um texto que ele conhece bem numa versão bíblica e pular para uma outra versão, por mais que as palavras sejam diferentes, ele vai saber do que o texto está falando, ele vai saber o que é importante naquele texto e ele não vai se perder no texto, porque ele pegou a história, pegou os pontos principais daquela história, sabe que no independente daquela versão que ele estiver lendo, ele sempre vai entender o que está sendo falado, porque ele já sabe do que o texto está falando. E aí é o que é o problema. A gente quer se comparar com o pastor. Então, por exemplo, a gente olha para o pastor, para o pregador, para o ministro, a gente quer olhar para ele e tentar replicar isso. Só que ele tem muitos anos à nossa frente. Não só anos de tempo de igreja, que nesse caso não quer dizer muita coisa, mas eles têm muitos anos de leitura bíblica. Então ele consegue fazer as conexões rápidas, ele consegue entender que uma referência vai chamar uma outra referência. Então ele tá muito mais afiado do que a gente. Ele tá muito mais afiado do que você e eu que tá começando. Estamos trilhando, certo? Estamos começando a nossa jornada. Então, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você não é igual ao seu pastor. Seu pastor, ele às vezes fala no microfone, mas a palavra mudou, mas o sentido é o mesmo. Só que aí que é o problema, você não sabe qual que é o sentido, entendeu? Por mais que o pastor te ensine, e algumas das vezes na hora ali você até acaba pegando alguma coisa, mas você deixa muita coisa para trás. É igual a gente tivesse uma torta na nossa frente, a gente só quisesse uma fatia da torta, uma fatiazinha, sendo que a gente tem um pedaço um pouco maior nessa torta. Então, o problema aí é que você quer se comparar com o seu pastor no nível de conhecimento bíblico. Então, você não é igual ao seu pastor. Você não vai conseguir acompanhar a linha de raciocínio do seu pastor, independente se o seu pastor seja um bacharel, muitos anos, independente se ele tem a teologia ou não. Vamos tirar até a teologia do nosso pastor. Mesmo que ele não tenha teologia, ele está lendo muito mais a Bíblia do que eu e você. Então nós estamos começando. Eu tô falando começando na progressão da fé, não falo tempo de igreja, tá? Porque muitas vezes eu posso ter 10 anos de igreja e não tenho esse hábito de ler a Bíblia, que é uma condição mínima do que Deus espera da gente. Então, quando eu tô querendo mudar isso na minha vida, dar esse passo, aumentar e progredir na fé, a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça é que eu não sou igual ao meu pastor. Ele conhece mais, tem muito mais conhecimento e eu não vou conseguir acompanhar ele. Por mais que ele diminua, esse é o ponto, por mais que ele diminua a velocidade, por mais que ele diminua o ritmo, eu não vou conseguir acompanhar. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento mínimo necessário para
conseguir acompanhar ele. Então, por isso que o pastor fala muitas das vezes horas e a gente consegue absorver bem pouco. Algumas vezes mínimo e maioria das vezes nada. Por quê? Desculpa. Porque a gente se compara com os nossos pastores. Então, o primeiro ponto da nossa conversa é: você não é igual o seu pastor. Esquece isso. O segundo ponto da nossa conversa é: você tem que reescolher a sua Bíblia, a sua versão bíblica, tá? Como eu gosto de ler muito mais, fazer leitura virtual, então eu gosto de ler muito mais no celular e no tablet, por exemplo, para mim é muito mais fácil escolher a versão, descobrir as diferenças das versões e aquela que eu consegui escolher para me entender melhor. Eu estou falando quando eu comecei. Perfeito? Então, o que você tem que fazer? Por mais que a sua igreja fale que a melhor versão para você ler é a versão XYZ, beleza? Vamos supor que seu pastor fale: Jonathan, para mim a melhor versão é X, perfeito? Beleza. Por mais que ele diga que a versão preferida e a que ele acha melhor é a X, quando você começar a ler a X e não conseguir entender o mínimo, você tem que mudar para Y. Por que, Jonathan? Porque eu estaria contra o meu pastor? Não. Você precisa entender o texto, a história. Você precisa entender o mínimo, ter o conhecimento mínimo. E como que você vai desenvolver o conhecimento mínimo? Para entender que aquela versão X é pior do que a versão Y que o seu pastor está te indicando. Porque quando você começar a ler a versão Y, não estou falando para você fazer algo diferente do seu pastor. Estou tentando te falar para você achar uma outra versão que fale palavras mais simples, tipo palavras de hoje. Pode ser uma palavra mais simples ainda que não vai conseguir transmitir. Olha onde eu vou chegar. Não vai conseguir transmitir o sentido da frase, certo? Porque a versão que o seu pastor está te indicando, esta versão de fato vai te mostrar o sentido da frase. Por que o pastor sabe? Porque ele estudou o original. E aí, aonde que eu quero chegar? Ele sabe do original. Então, ele sabe, por exemplo, quando eu vou falar um texto, quando eu estou falando com você aqui em português, quando eu pedi para um tradutor traduzir o meu vídeo agora para inglês, ele tem que tomar cuidado com o quê? Porque, além de achar palavras que sejam iguais e que transmitam o mesmo sentido de uma língua para outra, ele tem que levar em consideração o sentido da frase, perfeito? Você está me acompanhando até aqui? Então ele tem que levar em conta o sentido da frase. Só que, dependendo de qual for a língua de destino, tipo, eu vou sair do português e ir para o inglês, há algumas expressões não existem na outra língua. Então eu tenho que achar expressões parecidas. E é por isso que o seu pastor ele chega para você e fala: a melhor versão é tal versão, porque ele já leu no original. E como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita em espanhol, e eu tenho certeza que você sabe disso. E a Bíblia não foi escrita na sua língua em português. A Bíblia foi escrita em outras línguas. E não foi só em uma língua, esse é o pior. Ela foi escrita em mais de uma língua. E aí que é o ponto, que toda tradução não transmite total sentido do seu texto original. Basicamente isso. Toda a tradução, ela não consegue muitas das vezes transmitir 100% do sentido do texto, da fala, do que for traduzido. Ela não consegue transmitir 100% da ideia, dependendo da língua, perfeito? Ponto aí para você reescolher o seu texto é você pegar versões que são um pouco mais pobres, que falem de formas mais simples ainda, que você não é. Esse é o ponto, não é o todo, é você tem que entender. Se você não conseguir entender o básico do texto, o conhecimento mínimo do texto, você não vai conseguir entender o princípio que o pastor está tentando te ensinar. E eu estou falando só de princípio. Então você não vai conseguir acompanhar o princípio que o pastor está tentando te ensinar. Então, para você conseguir dar os seus primeiros passos e aumentar a compreensão bíblica, você precisa reescolher o texto. Pode ser linguagem de hoje, linguagem simplificada. O importante é que quando você lê o texto, você consiga entender todo o contexto da história. Você consiga compreender. E que palavras difíceis ou palavras que vão te levar muito mais para o original não te travem no sentido de: pô, não entendi isso, vou desistir. Porque maior parte das vezes, a gente sempre vai escolher o caminho de menor esforço. Porque eu tô saindo do estado zero de compreensão bíblica para um estágio mais avançado. E aí, pelo fato de eu encontrar muitos obstáculos, eu vou querer desistir. E eu vou querer só aquela papinha.
tudo mastigadinho, tudo batido, para que eu consiga absorver o mínimo necessário para aprender alguma coisa, o começo de um princípio bíblico, entendeu? E é assim que a maioria de nós estamos. Na maioria de nós, a gente só quer a papinha batida, tudo certinho, que não precise mastigar. E para mastigar, você precisa de dentes. Vamos lá. Então, para mastigar, você precisa de dentes. Para começar a ter os seus dentes, começar a crescer o dente, primeiro você tem que entender isso. Você tem que começar por algum lugar. Porque depois, se você, com o tempo, você vai conseguir... Com o tempo, você vai conseguir alinhando, tirando as dúvidas com o seu pastor. E aí, o seu pastor, o seu orientador, o seu discipulador, ele vai conseguir te direcionando para a visão bíblica da igreja, para os princípios que a igreja pratica, tal. E aí você vai entender por que vocês fazem o que você faz, entendeu? Isso é importantíssimo. Você não vai conseguir desenvolver o seu conhecimento bíblico se você continuar com a mesma versão que o seu pastor lê. Mas se você já é um pouco mais culto e consegue acompanhar e entender o contexto geral, não existe um texto, não existe uma palavra, não existe uma expressão que te barre, não existe algo que você está lendo no texto junto com o seu pastor, junto no seu discipulado, e aquilo te pare, te trave, e você fica tentando achar como aquilo se encaixaria dentro da sua realidade. Você vai conseguir ler e vai conseguir acompanhar e entender o contexto da história quando você lê o texto. Então, primeira coisa, você não é o seu pastor. Segunda, o nosso segundo ponto dessa conversa é que você precisa, é importantíssimo você escolher uma versão bíblica que você entenda. Porque o seu pastor ele vai buscar uma versão para ele que vai muito mais pro original, que vai muito mais nos escritos originais, que vai tentar passar o sentido do que estava escrito, certo? Então ele vai buscar coisas mais por original. E aí vem palavras que não existem na nossa língua, vem expressões que não fazem sentido pra gente e a gente não vai conseguir absorver. Mas, Jonathan, nas outras versões também pode acontecer isso. Correto, você tá pensando super certo. Mas você vai ter menos bloqueio para que você consiga entender alguma coisa mais palpável, concreta do texto. E esse é o ponto da nossa conversa, perfeito? E agora, o que realmente começou a mudar tudo. E aí, aqui é a nata. Aqui é o creme la creme. Aqui é o ponto top do nosso episódio, tá? Os dois últimos tópicos que eu deixei separado aqui, tá bom? Primeira coisa, esquece ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A menos que... Olha, presta atenção. Primeira coisa, você vai esquecer essa ideia de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou ler a Bíblia um pouquinho aqui no Antigo Testamento, um pouquinho no Novo. A ideia não é essa. Você ainda está engateando, você está começando a desenvolver o seu conhecimento bíblico. Você sabe muitas histórias. Você tem que reconhecer aonde você está na progressão da fé. Você sabe muitas histórias porque você ouviu do seu pastor, ouviu no ensinamento e tal. Mas o que você sabe de fato, e isso é um importante, é o que você sabe de fato que vai realmente ter impacto na sua vida, que vai realmente te mudar. Se você estiver desenrolando essas estratégias, a menos que você já esteja começando sentindo que está dando fruto, você pelo feeling, você está percebendo que realmente está dando fruto, você continua. Mas se você não está sentindo que está evoluindo e sempre está travando, esquece isso. Vamos para uma estratégia mais simples, uma estratégia mais café com leite, para a gente começar de fato e isso realmente mudar a nossa vida. Vamos lá, sua igreja, sua congregação tem quantos cultos durante a semana? Jonathan, minha congregação, minha igreja tem 2 cultos por semana, 3 cultos por semana, perfeito. Você vai aos 3 cultos por semana? Não, Jonathan, eu vou uma vez por semana na minha congregação. Então a gente descreveu aqui um cenário, tá? E você vai adaptar aí a sua realidade, perfeito? Sua congregação, sua igreja tem 3 cultos semanais, perfeito? E você só vai a um deles, correto? Então, em vez de ler a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, no sentido de só bater a meta e ter aquele título eu li a Bíblia inteira, esquece isso. Você está engatilhando. Esse desejo só vai vir depois que você sentir o gosto da coisa. Então, para você começar a sentir o gosto da coisa, o que você vai fazer? Que realmente vai, de fato, depois desses 2 pontos, nesse terceiro que vai começar a mudar o jogo para você. O seu pastor ele vai chegar e vai começar a ministração dele. Então ele vai ler um texto. Vamos colocar o texto da mulher do fluxo de sangue. Então ele vai pedir pra gente abrir a Bíblia nos evangelhos e você vai ler junto com ele lá no dia da pregação dele, no domingo, na reunião que você foi. Ele vai ler sobre a mulher do fluxo de sangue, perfeito? Ok, ele vai pregar. Aí você achou aquela pregação interessantíssima, foi top, beleza. Você vai anotar esse texto, vai deixar marcado na sua Bíblia. Seja no digital, seja no físico, não importa.
Marcou? Perfeito. Você não vai mais para sua congregação, você só vai na próxima semana. Só que no outro dia, o que você vai fazer? Você vai reler esse texto. Escuta, você vai reler esse texto. Então, ele leu sobre a mulher do fluxo de sangue, ele te deu alguns ensinamentos e princípios bíblicos, perfeito. Só que aí você tem a sensação que já conhece tudo que precisa conhecer sobre aquele texto. E esse pensamento é erradíssimo, porque isso não vai fazer você progredir no seu conhecimento bíblico, na sua compreensão bíblica do texto. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse texto que foi lido no domingo e na segunda-feira você vai reler esse texto. Você vai ler de novo esse texto, ok? No caso da mulher do fluxo de sangue, ela tem mais de uma referência. Quando você vê naqueles títulos do começo da história, você vai ver que ela tem mais outra referência. Aí você pode... O que você vai fazer? Na terça-feira, reler o texto de novo. Por que, Jonathan, eu vou reler o texto? Porque a ideia é você pegar esse texto do domingo e ler ele repetidas vezes durante toda a semana. Se você faz o seu devocional um dia sim, um dia não, você vai ler o texto, o mesmo texto do domingo, todos os dias. Se você faz o devocional a semana inteira, faz leitura bíblica a semana inteira, você vai ler o mesmo texto da semana inteira. Por que, Jonathan? Isso é muito chato. Porque você vai começar a desvendar e descobrir coisas que o seu pastor não pôde falar, que estarão no texto, estarão na história, e você, quando leu a primeira vez, não percebeu. E isso mudou o jogo para mim totalmente. Por quê? Porque a gente só lê esse texto na hora da exposição bíblica. É só esse momento que a gente lê esse texto. Quando alguém relê esse texto, a gente lembra vagamente de algumas coisas desse texto. Mas o que vai mudar o jogo para você sair de zero compreensão bíblica para um nível mínimo satisfatório, você vai ouvir a exposição e aquilo já vai trazer memórias e você vai entender todos os princípios bíblicos, é ler e reler o texto. Você vai fazer simplesmente isso. Porque você já trocou a versão bíblica. Você entende que você não é o seu pastor sabe e você não sabe. Aí você vai ler o texto, vai reler o texto. Quanto mais você reler o texto, mais coisas vão aparecer para você. E não é só, rapidão. Você vai ler o texto, respeitando as vírgulas, respeitando as pausas, respeitando a respiração, fazer uma leitura fluida. E se te ajudar a leitura em voz alta, você vai ler o texto que foi ministrado no culto que você foi. Leia esse texto. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar de forma extraordinária para você. Então, leia o texto mais de uma vez. Isso é importantíssimo. Vai mudar a sua vida. Você não precisa, no começo da sua jornada da fé, você não precisa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ler o Antigo e o Novo. Você ainda está começando. Pense comigo. Isso mudou o jogo para mim, abriu os meus olhos e eu entendi muito mais a Bíblia quando eu comecei a usar essa estratégia. Porque isso vai te dar sede com o tempo, vai te dar sede de entender outros textos e aí princípios que estavam escondidos, que não deu tempo de serem expostos para você, coisas que você deveria aprender e deveria já saber e você não está sabendo porque você não lembra de toda a história, vão começar a brotar na sua cabeça, vão brotar na página porque você está lendo e relendo o texto. Você pode, já que você comprou a sua segunda Bíblia ou já que você está com a sua versão nova, quando você começar a cansar, porque isso é normal, quando você começar a cansar, você volta para a versão do seu pastor. E aí você vai perceber palavras diferentes e aí você vai começar a entender muita coisa vai começar a blotar aqui, ó, na sua cabeça, você vai falar, caraca, isso faz muito sentido, agora eu entendi, agora eu saquei, agora eu entendi, entendeu? Porque você está lendo o texto que foi ministrado no domingo, perfeito? E isso vai mudar tudo. Você não precisa agora ler toda a Bíblia, você precisa ler aquilo que você está sendo ensinado. E com o tempo, quando você começar a pegar o gosto disso, você vai ter mais vontade. E aí sim, de ler a Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, ou ler a Bíblia na ordem cronológica, ou ler a Bíblia fazendo mesclagem do Antigo e com o Novo. É isso que vai te dar, vai aumentar a chama dentro do seu coração. Mas quando você só está lendo por ler assim, por mais que você medite, e tal, a menos que você pare e tal e medite, isso não vai te dar muito resultado. Vai começar a te dar resultado quando você já tem a exposição bíblica que o seu pastor fez no domingo. E isso vai te começar a te fazer sentido quando você começar a reler o texto várias vezes. E isso vai começar a destravar a sua mente. Fazer você entender o que foi exposto, o que foi explicado, o que foi ensinado naquele dia. Perfeito? O último ponto de hoje que eu posso falar para você hoje
Quer ouvir o podcast completo? Não esqueça, acessa o link na descrição, que você vai te mandar lá no nosso site, lá tem um podcast completo, que eu trago mais umas outras dicas que ficar só para quem acessa lá o nosso site. Então fica com a gente, dá uma chance para nós, tá bom? Mais uma técnica aqui que eu vou te explicar, que vai te ajudar junto com essas 3. Quarto e último ponto aqui da nossa conversa: torne a mensagem pessoal. De novo, torne a mensagem pessoal. A sua compreensão bíblica vai mudar quando você sair do interpessoal para o pessoal. Quando você sair do geral para o pessoal. Quando sair do abstrato, né, para o concreto. Quando isso acontecer, sua mente vai ferver. Vai nessa minha ideia, vai ferver. Por quê, Jonathan? Vamos lá. O seu pastor, ele até te dá exemplos na exposição bíblica dele. Tem pastor que dá, tem pastor que ensina alguns princípios dando exemplos, perfeito, do dia a dia. Mas algumas das vezes esses exemplos, na verdade, não princípios, mas esses exemplos não se conectam com a gente. Por que não se conecta? Porque não está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia. Então, depois que você fez a leitura do texto, você está na segunda, leu o texto de novo. Agora você tem a exposição bíblica do seu pastor, você tem a fonte original, perfeito, e agora você vai tornar a mensagem que o seu pastor colocou no aberto, no pessoal, com o texto bíblico. Aquilo fala diretamente para você. Para você, aquilo fala com você. Vamos lá, mulher do fluxo de sangue, na nossa historinha. Ela decidiu que iria atrás de Jesus. Ela decidiu. Como que isso faz para mim, Jonathan? Como que eu lendo isso, que isso quer dizer para mim? Como que isso impacta a minha vida? Ela não foi até alguém chamar Jesus para ir até ela. Ela foi até Jesus. Isso é uma aplicação. Por que essa é uma aplicação? Porque eu sei do texto, eu sei do contexto, e isso faz muito sentido para mim. Então eu fui atrás de Jesus, porque só Jesus pode resolver o meu problema. Perfeito? Até aí é uma aplicação bem simples para você entender. Trazer do geral. Seu pastor, ele pode até trazer exemplos, ilustrações para tentar conectar com o nosso dia a dia. Mas a palavra, o conhecimento só vai entrar de fato na nossa cabeça, no nosso coração, quando fizer parte, quando conectar com quem nós somos, no seu individual. A exposição foi para o coletivo, mas a aplicação tem que ser no meu individual. E é onde que vai doer mais, é onde você vai entender mais e é onde você vai pegar todos os princípios que a passagem está ensinando. Mulher do fluxo de sangue, nossa historinha, ela tinha um problema muito difícil, ninguém pôde resolver, ninguém pôde ajudar, ela fez tudo que estava no alcance dela para fazer, outra aplicação, tudo que estava no alcance dela para fazer, ela fez. Ela não poupou esforços, não poupou dinheiro, mas tudo que ela podia fazer, ela fez. Perfeito? E quando as coisas não estão mais no controle dela, quando ela não tem mais nenhum lugar para correr, ela vai atrás de Jesus. Ela não espera Jesus vir. Ela chega com o seu problema até Jesus. Porque eu tô tendo essas ideias, essas aplicações agora, sem ler o texto para você agora, porque eu sei de toda a história. Porque quando eu começo a falar dessa história, eu começo a lembrar das aplicações e de tudo que eu li e de tudo que eu acompanhei dessa história. Não só do que os pastores me disseram, não só da exposição bíblica. Tem muita importância a exposição bíblica, mas o que vai realmente mudar a nossa vida é quando a exposição bíblica sair do coletivo e se tornar algo individual. Quando a aplicação da exposição bíblica se tornar individual para mim e para você. E o seu pastor, o preleitor, o pregador, o palestrante, sei lá qual o nome que você dê, não vai poder fazer isso por você. A menos que seja uma adição 100% clara de Deus, a aplicação é individualizada. Então, por isso que o conhecimento bíblico, a compreensão bíblica é extremamente importante para que nós consigamos acompanhar aquilo que está sendo dito e ensinado. Esse é o jogo. Tá gostando dessas ideias? Tenho mais 2 dicas aqui que vão te levar um pouco mais além, de forma mais rápida ainda. E se você quer ficar sabendo, não esquece, o link vai estar aqui na descrição para você ir até lá. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like agora. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muito mais pessoas. Vamos fazer um geral aqui dos nossos pontos. Primeiro, você não é o seu pastor.
seu pastor, seu dirigente, seu discipulador, ele sempre vai estar na sua frente, porque eles leem para passar. Se o seu pastor pega uma vez por semana ou 3 vezes por semana, ele vai estar lendo a Bíblia com muito mais frequência que você. Você deveria o acompanhar, mas como você está começando, você tem que entender que por mais que ele vá devagar, o devagar dele já é muito rápido pra gente. Entendeu? O devagar deles já é muito rápido pra gente. Porque eles estão muito mais à frente na progressão da fé. Beleza? Então você não é o seu pastor. Entenda isso, aceita isso, que dói menos, tá bom? Aceita isso que dói menos. Segundo, reescolha a versão bíblica. Por mais que a sua igreja no coletivo leia uma versão e goste de uma versão, escolha a que faz mais sentido pra você. E você vai ter 2 Bíblias. A Bíblia, que é a do coletivo da igreja, e a segunda Bíblia que você lê com mais frequência, vai conseguir anotar, vai conseguir riscar, vai conseguir marcar, porque aquelas anotações vão fazer muito mais sentido para você, conectar muito mais com você. Terceira coisa, você não vai mais ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você está começando, você é criança, eu e você somos crianças. Então, para começar na progressão da fé, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o texto que foi pregado na semana. Se você vai participar de 2 cultos, você vai ter. Se você participa do culto de domingo e quinta, perfeito? Então, domingo você vai ler um texto com o seu pastor. Então, você tem esse mesmo texto para ler na segunda, na terça e na quarta. O mesmo texto para ler esses dias, beleza? Na quinta-feira vai ser outro texto. Então, você vai participar da quinta e aí você vai ler outro texto na quinta, na sexta, no sábado e aí no domingo de manhã, beleza? E aí quando for no domingo à noite, né, no próximo culto que você for, você vai ler outro texto, você vai lendo isso vai mudar a sua vida, beleza? Nessa terceira. 4, quando você estiver lendo, na hora que você for meditar, pensar, refletir sobre o que você está lendo para tentar descobrir e aprender mais, você vai tirar do geral, do coletivo e transformar em algo pessoal, algo individual. Então, Jonathan, você tem que se levantar, você tem que fazer tudo que é possível, está no seu alcance. Aplicação da mulher do fluxo de sangue. Se eu estivesse lendo ela, a aplicação, eu ia pensar, o que eu tenho que fazer? Tudo que está no meu alcance. Tudo que eu posso fazer e eu tenho que fazer. Tá vendo? Tudo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Segunda aplicação, eu não posso fazer, não existe mais nada, não está no meu controle. Não consigo resolver. Agora eu vou chamar Deus para a situação. Vou ir até Deus com o meu problema que eu não consigo resolver. Não está no meu poder, não está na minha alçada, eu não consigo fazer nada. Nada que eu faça vai influenciar o resultado. Então eu vou chamar Deus para a situação com o meu problema. Entendeu? Vou trazer aplicação para a minha vida. Jonathan, isso é que vai mudar o jogo. Entendeu? Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar o seu like. Lembrando que domingo de novo, nós estaremos com um novo episódio aqui do nosso Papo de Porta de Igreja. Espero que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado, gente.